Tudo isso que a gente está falando começou em 1987. E vocês estão muito curiosos para que eu satisfaça a dúvida que tem aí, entende? Então, tudo começou em 1987, quando eu escrevi esse livro, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, Álcool Tóxico Livre. E aí eu estava preparando para editar em 1987. O casal que era dono dessa editora estava começando, esse seria o primeiro livro deles. Eles já estavam todos montando a sua estrutura e estava faltando o dinheiro para poder fazer a primeira edição do livro. Então eu sugeri, vamos fazer um bingo beneficente, e a ideia minha, eu saí e pedia muita ajuda. E aí veio um cliente meu que trabalhava numa empresa de televisão, e ele conseguiu uma TV usada em testes, uma televisão muito boa. Era aqueles TVs grandões de tubo, mas com uma imagem gigante, que a gente tinha era só as pequenininhas. Então ele conseguiu uma muito boa, a televisão estava perfeita, tinha sido aprovada, e como era de testes, ele pôs para gente. Aí eu consegui com outro cliente amigo que trabalhava numa distribuidora, várias latas de refrigerante. Eu calculei fazer um evento para 100 pessoas, alugamos um salão no Colégio Cardeal Mota, lá no Ipiranga, e aí convidei os primos, os parentes, os amigos, calculando 100 lugares, com mesas e cadeiras. Quando chegou na hora, eu chamei a minha esposa, alguns amigos do Centro Espírita que a gente fazia parte. Uma cliente minha fez vários brigadeiros e uns docinhos de coco para a gente dar para as pessoas. Eu comprei umas cartelas, a gente deu lápis para todos os participantes, para que eles pudessem bingar. E aí, com uma bingueira, a gente começou a distribuindo e fazendo e sorteando, e eu era o centro de tudo, eu organizei tudo. Então eu coordenava todas as coisas, os prêmios dados, as coisas. Eu tive ajuda daquelas pessoas, mas no fim do evento, eu vou confessar para vocês, eu estava muito cansado, muito esgotado. E depois de tanto tempo, eu fiz uma prece final, agradecendo a presença de todos, e uma das amigas que estava presente do meu grupo, ela chegou e falou assim: Cid, você precisa aprender a fazer evento. Se você quiser, eu te ensino. Eu falei: Tades, é claro que eu quero, vamos fazer. E no próximo ano nós começamos a se unir. E a gente se uniu, esse grupo, já existia um grupinho já que tinha lá, que se formatava, e esse grupo veio, trouxe mais gente, a gente fez um novo bingo. Esse mesmo grupo, no final do ano, a gente sempre fazia umas festas de final de ano para o Centro Social de Parelheiros. Então era distribuição de brinquedos, a gente fazia toda lá uma festa gostosa, fraterna, onde chegava o Papai Noel, onde eles ganhavam algum brinquedo, uma bolacha, alguma coisa, e a gente fazia um showzinho de apresentação, onde eu fazia o papel do Pedro de Lara, um papel bravo, que as crianças ficavam bravo comigo, e eu vivi dentro desse grupo, e a gente continuava fazendo os bingos. Só que aí nós fomos fazer bingo para os grupos espíritas, e nós começamos a fazer para um certo grupo espírita. E esse grupo espírita, nós fizemos planejamento de bingo para 500 pessoas. E nós começamos a gente começou a ganhar vários pacotes turísticos, a gente começou a ganhar TVs, aí a gente começou a pegar geladeira, computador, a gente começou a trazer mais e mais e mais recursos. E quando a gente começou a trabalhar para essa entidade, nós fizemos vários anos em seguida esse bingo, que começou para 1.000, depois 1.500 pessoas, 1.500 pessoas até, e aí a gente foi indo, faz vários anos em seguida, até que em um determinado momento, a dirigente espiritual dessa casa chegou e falou para a gente, gente, como tem essa distribuição de prêmios, isso é um jogo, é uma jogatina, tem uma energia muito pesada de as pessoas quererem ganhar, aprenda. Opa, eu concordei com ela, falei, existe, a pessoa quer ganhar, e ela esquece que ela está ajudando uma entidade.
Então, eles falaram, nós agora vamos parar de fazer os eventos com vocês. E aí nós estávamos desempregados, esse grupo. E aí nós fomos procurar uma entidade. Aí o nosso amigo Teru Rida falou assim, olha, eu conheço um orfanato lá no alto do Morumbi, e falou de bem desse orfanato, mas nós não conhecíamos absolutamente nada. Nós pegamos, eu e fui com uma amiga Ivete durante uma semana. No meio da semana a gente chegou lá, quando a perua chegava e trazia as crianças que elas tinham aula na rede comum e vinham para depois morar no orfanato. Eram 40 meninos e 40 meninas que viviam em 2 andares, eram 3 andares que tinham aquela casa. E nós fomos ver como que era aquela casa. Quando a gente chegou, o menino veio, montou de cavalinho em mim e desceu as escadas, porque a gente tinha que, era lá embaixo que a gente pegava na rua e tinha que descer umas escadarias. A Ivete foi, e aí o menininho, a menininha ficou junto com ela e abraçava e queria, você via aquelas crianças. E aí nós fomos ver como eles viviam dentro dessa entidade, e era impressionante, porque a gente foi examinar as roupas todas limpinhas, organizadas, todas elas com iniciais. A gente já imagina 40 crianças com meias, calça, cueca, tudo tinha as iniciais deles, tudo limpinha, cheirosa. Nós fomos olhar as geladeiras e vimos em que condições estavam, como as crianças viviam dentro daquele orfanato, tudo alimento de primeira qualidade. Aí nós falamos assim, nós queremos trabalhar, e marcamos com a diretoria deles e levamos nosso grupo, com toda aquela organização que a gente tinha. A gente foi lá e falamos, agora queremos trabalhar com vocês para o orfanato, e eles ficaram felizes com a nossa chegada. E a gente falou assim, olha, nós vamos poder estar falando. E aí com esse grupo, aí a coisa cresceu, e cresceu muito, porque eles começaram a buscar, e nós começamos a trabalhar com um painel eletrônico. A gente tinha um painel eletrônico que nem existe nessas casas de bingo profissional. A gente usava cartelas profissionais, então a gente começou a ter um andamento. Aí nós trouxemos aquela observação, olha, tem uma energia que é pesada no bingo. E aí então o que nós fizemos? Aí as crianças desse orfanato, elas vinham de ônibus, tomavam ônibus, elas vinham no dia do evento, chegavam, tinham um lanchinho para elas comiam um lanchinho, tomavam um refrigerante. Aí o presidente da entidade, ele pedia para que era um delegado, falava, vou pedir para todo mundo ficar de pé, todo mundo se dá a mão, e agora nós vamos rezar um Pai Nosso. E a gente fez uma corrente com as crianças e com tudo, e nós começamos a trabalhar para esse grupo, e nós trabalhamos para esse grupo durante vários anos, até que em um determinado momento a gente começou a distribuir carro, a gente dava carro, além de todas essas várias coisas, até um automóvel. E ficou um evento que, para a entidade, dava lucro para que eles tivessem, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, que tinha pouca doação, eles tivessem uma sobra de caixa para eles se manterem. E nós fizemos isso até o último evento, quando a gente teve com eles, onde a gente fez no Espaço Transamérica, onde a gente tinha 4.000 convidados. 4.000 convidados, e nós tivemos 400 trabalhadores voluntários que ajudaram a gente na montagem. A gente tinha uma infraestrutura maravilhosa, a gente mexia, ajudava em todos os setores com essa entidade. E depois de que nós fizemos o último bingo, apareceu um comando da polícia, da Receita Federal, porque tinha sido, um amigo meu tinha colocado um cartaz, olha, vai ter uma distribuição de prêmios, que vai ter um automóvel, quem quiser comprar os convites é só ligar para mim. E ele pôs isso num supermercado, e esse mesmo supermercado estava numa campanha
de sorteio do aniversário do supermercado. Quando veio o cara da Receita, ele viu que o nosso não tinha sido aprovado pela Receita Federal. Por quê? Porque o nosso não era um bingo profissional, era um bingo de uma entidade. E eles levaram a Polícia Federal, anotou tudo que nós demos de prêmio, e depois eles falaram e veio lá uma notificação. Hoje seria por volta de 200 mil que a gente tinha distribuído de prêmio, desde um automóvel, pacotes de viagem, televisão, geladeira, computador. Quer dizer, era muito prêmio que a gente doava, e eles deram uma multa simbólica do valor, uma multa real, que era o mesmo valor. Eles anotaram tudo que nós demos, calcularam o valor e deu uma multa que seria hoje por volta de 170 mil, 180 mil de multa. Aí a entidade ficou assustada, negociou com eles, eles deram uma multa simbólica de 10% e a entidade parou de fazer os eventos bingos. E nós nunca mais fizemos o evento bingo, nunca mais fizemos isso daqui, embora a minha ideia era fazer com que isso pudesse ser regulamentado para que outras entidades pudessem fazer o bingo, que é uma forma muito boa de arrecadar dinheiro para qualquer entidade. A partir desse momento, a gente parou de fazer os eventos bingo. E aí vem a pergunta: pô, Cid, mas você enrolou, mas você não falou se é fácil com Z ou é fácil com S. Como é que a gente deve escrever? Na realidade, a gente deve fazer e fazer sempre. Fazer é fazer com Z. E o faz era o nome do grupo que tinha esse conglomerado de pessoas que se organizavam para fazer os eventos. Esse grupo era Fraternidade, Amizade e Solidariedade, que é o representativo desse grupo. Nós somos amigos até hoje. Meus filhos todos tiveram e trabalharam dentro do FAS. Vários amigos, eu conheci muita gente criança, hoje são pais de família, alguns são até avós, que trabalharam junto com a gente, que cresceram junto com a gente mantém os laços, mantém a amizade, a gente conversa entre todos. E aí é um grande convite para você e para qualquer pessoa, para que a gente possa estar fazendo alguma coisa. Nós chegamos a fazer bingo até para um grupo de um asilo de pessoas de origem judaica que estavam passando por dificuldades, e nós sentimos necessidade e nós ajudávamos o grupo espírita, o grupo do católico, das freiras. A gente não tinha religião, a única religião que a gente tinha é para ver a pessoa que necessita, e aí você leva a fraternidade, a amizade, a solidariedade, e ali literalmente você faz. Você pode fazer com Z ou fazer com S, mas faça sempre. E isso daqui faz sempre muito bem para todos. Um abraço carinhoso, que bom estar junto sempre com vocês.